Você já se perguntou por que algumas palavras cortam mais fundo que espadas, enquanto outras, mesmo gritadas, morrem no vazio? Há frases que não apenas dizem, elas ferem, escavam, arrastam. Nietzsche não escrevia para ser entendido. Ele escrevia para ser sentido como uma vertigem, como uma queda em si mesmo. Seus textos não são janelas para o mundo, mas espelhos rachados da alma. E se você chegou até aqui buscando lógica, prepare-se para perder o chão. Porque a provocação, para Nietzsche, não era um fim. Era um veneno sagrado, um rito de passagem para aquilo que insiste em não ser dito. Talvez você ainda acredite que a razão é suficiente, que pensar com clareza é o mesmo que ver com verdade. Mas se o que chamamos de lucidez for apenas um anestésico elegante, e se aquilo que te ofende for exatamente aquilo que te libertaria, Nietzsche não gritava para convencer. Ele rasgava para revelar. Suas palavras eram punhais lançados contra um mundo que insiste em dormir com os olhos abertos. Você nunca saberá se ele estava atacando os outros ou desmascarando você. E é exatamente aí que mora o abismo, na dúvida que você não pode mais evitar. Ele escrevia como quem escuta trovões no próprio peito. Como quem sabe que todo conceito é uma prisão disfarçada de compreensão. Por isso, seus aforismos parecem enigmas, curtos, cortantes, quase cruéis. Mas há sempre uma segunda voz neles, um eco subterrâneo que continua vibrando depois que a frase termina. Você sente isso, essa inquietação que cresce por dentro, como se algo estivesse tentando sair de você. Não é desconforto. É nascimento. A provocação nietzschiana não quer convencer, ela quer quebrar. Ela não te pede para mudar de opinião. Ela exige que você desista da ilusão de ter uma. O radicalismo do seu estilo não é excesso, é precisão. Porque certas camadas do real só podem ser tocadas quando todas as máscaras já caíram. O estilo de Nietzsche não é literário, é cirúrgico. Ele abre, sangra, expõe, e depois silencia, para que você ouça o que restou. Então diga, o que ainda te mantém seguro, o que em você ainda resiste ao corte. Talvez este vídeo não seja sobre Nietzsche. Talvez ele seja sobre você. Sobre a parte de você que pressente que há algo errado, mas não sabe nomear. E se o preço da lucidez for a ruína do que você chama de eu, a arte da provocação começa aqui. E uma vez que você entre, não há como voltar, porque certas perguntas não podem mais ser desfeitas. Ele nunca escreveu para agradar. Cada palavra de Nietzsche era uma lâmina embebida em silêncio, forjada não para adornar o discurso, mas para ferir a mentira que chamamos de verdade. E, no entanto, não era uma ferida qualquer, era ferida necessária. Aquela que sangra só o suficiente para nos lembrar que ainda estamos vivos, apesar da dormência que chamamos de normalidade. Você sente isso, esse desconforto sutil, esse arrepio que não tem origem externa. Isso não é incômodo. É algo dentro de você reconhecendo que foi chamado. Porque o que Nietzsche provoca não é o outro, é você em sua versão mais inaceitável. Aquela que você empurrou para o porão da alma, que você maquiou com boas intenções e calou com frases feitas. Ele escreve como quem grita o que ninguém quer ouvir. Que a verdade dói não porque é cruel, mas porque é raso, que é falso com precisão absoluta. Imagine por um segundo que todas as certezas que você carrega foram impostas, herdadas, assimiladas como vícios elegantes. Quem você seria se pudesse se despir delas? Quantas das suas convicções resistiriam a um minuto de silêncio absoluto consigo mesmo? Nietzsche escreve para esse silêncio. Ele atravessa o ruído do mundo como quem arranca máscaras sem pedir licença. Por isso, seus textos incomodam, porque eles nos desnudam diante de nós mesmos. Ele não explica, ele explode. Não seduz, ele confronta. E nesse confronto, algo em nós se contorce, não porque está errado, mas porque foi exposto. E a exposição,
Para quem passou a vida encenando, é insuportável. Nietzsche nunca quis formar discípulos. Quis incendiar o teatro e ver, entre as cinzas, quem ousaria dançar sobre os próprios escombros. Você se lembra da primeira vez em que duvidou de algo que todos ao seu redor defendiam como sagrado? Aquela sensação de isolamento, de estar traindo algo invisível? Nietzsche viveu ali, nesse exílio da consciência. Ele habitava as fendas do pensamento, os espaços onde ninguém ousava colocar os pés, porque ali não há aplausos, não há consenso, não há chão. Escrever de forma radical, para ele, era mais do que estilo, era sobrevivência, porque o mundo que se apresenta como são exige que os lúcidos enlouqueçam para não desmoronar o castelo de areia coletivo. E ele se recusava. Recusava o conforto das ideias prontas, recusava a embriaguez da moral herdada, recusava até o Deus que haviam domesticado. Ele queria o real, cru, sem ornamento, sem véu. E o real, quando encarado de frente, não é belo, é selvagem, é febril, é assustador. E por isso ele escrevia como um terremoto contido em palavras. Mas há algo mais profundo, algo que se esconde por trás da provocação, algo que muitos não percebem, talvez porque doa demais admitir. Nietzsche provocava porque acreditava que só no colapso nasce a liberdade. Só quando tudo desaba podemos ver se havia fundamento ou apenas encenação. Por isso, suas frases curtas parecem explosões contidas, granadas de lucidez jogadas dentro das fortalezas internas. Ele não queria mudar o mundo, queria expor a farsa. E cada palavra sua é um convite para a ruína, não a ruína trágica, mas a ruína libertadora. Aquela que nos liberta da prisão das ideias herdadas, das virtudes ocidentais pregadas como muletas, da compaixão que serve mais para evitar o abismo do que para curá-lo. Ele sabia que a compaixão também pode ser covardia, que a moral pode ser fuga, que a bondade, tantas vezes, é apenas medo disfarçado de virtude. Você aguenta ouvir isso, ou já começa a se encolher. E então ele escreve como quem joga um espelho quebrado em sua frente e diz: olha, olha, mesmo que doa, olha, mesmo que você odeie o que vê, porque só a verdade no espelho que te rasga, só a despertar quando a fantasia se desfaz. E ele sabia que, para muitos, isso seria insuportável, que o primeiro impulso seria atacá-lo, rejeitá-lo, chamá-lo de louco, de doente, de perigoso. Mas tudo isso é sintoma, não argumento, porque quando algo nos fere profundamente, raramente é porque é falso, é porque tocou onde sangra. Nietzsche escrevia para esse ponto, o ponto onde sangra, mas também o ponto onde nasce. Ele sabia que provocar é mais do que ofender, é abrir portas internas. E uma vez abertas, você não pode mais fechá-las sem sufocar o que foi despertado. Por isso, quando você lê Nietzsche, algo muda, não na superfície, mas onde a linguagem já não alcança. E esse algo, ainda que não tenha nome, ainda que não tenha forma, começa a te guiar, como se a própria ferida tivesse ganhado voz. E essa voz, agora, é sua. E agora, talvez sem perceber, você já não é mais o mesmo. Algo se moveu, não com estrondo, mas como um sussurro que altera a rota inteira de um navio adormecido. Você entrou buscando entender um estilo, encontrou o espelho de uma inquietação antiga. Nietzsche não provocava por rebeldia, mas por necessidade vital, porque apenas da ruptura nasce o real. E o que é mais assustador, talvez aquilo que ele tentou destruir fosse exatamente o que você mais tenta proteger em si mesmo. Não se trata de concordar ou entender. Trata-se de escutar o que pulsa por trás do ruído, o que em você ainda resiste ao corte, o que permanece intacto porque nunca foi realmente tocado. Há frases que não passam,
elas se alojam, e ideias que não explicam, elas incendiam. Quando a máscara cai, o que sobra? E se for justamente isso que você precisa ver, se algo ecoou, não o negue, porque a provocação, quando verdadeira, não fere, desperta. O desconforto é apenas a superfície daquilo que insiste em nascer. E há uma força em você que já começou a se mover. Não a force, mas também não fuja. Compartilhe este vídeo com quem ainda dorme de olhos abertos. Comente o que nasceu em você. E inscreva-se, não por hábito, mas porque sabe, lá no fundo, que essa jornada não termina aqui.